Hello, bebê! Muito boa noite, amigo rubro-negro. Excelente noite, amiga rubro-negra. Que belo começo de trabalho do professor Jorge Sampaoli. Flamengo venceu o Ñublense, um adversário, obviamente, dentro das limitações da Libertadores da América de alguns times que são mais frágeis. O Ñublense talvez seja um dos times mais frágeis da Libertadores. Isso é um fato, é um time... né, tá vivendo o seu auge, tá começando a sua história em Libertadores da América, mas a gente pegou o Aucas na mesma situação e perdemos, né? Hoje ganhamos, mas eu quero mais me ater ao como ganhamos do que ao ganhamos, né? Você sabe que eu gosto muito de tentar entender o que aconteceu no jogo, tentar desenhar o que aconteceu no jogo taticamente para ver por que ganhamos e por que estou tão empolgado. Acho que estamos todos empolgados, estamos todos entendendo ali desde o último jogo já, com o Mário Jorge, desde a chegada do Sampaoli, a gente já viu uma reação dentro de campo de uma entrega absurda dos jogadores, uma entrega, e hoje a gente viu um pouco do trabalho do Sampaoli, e aí eu vou desde o início aqui para eu não atropelar o meu entendimento, mas de saída eu estou muito empolgado, fico muito feliz, acho que a gente precisa passar por esse martírio mesmo, por esse martírio tático, por entender que o futebol posicional pode ser mega agressivo, que o futebol posicional pode ter tanta mudança de posição, de função o tempo inteiro, que não é um jogo de totó, como muita gente equivocada fala 300 vezes. Acho que entender que a linha de 3 faz o time muito forte, a gente ainda não tinha visto um time tão forte ofensivamente com a tal da linha de 3 jogadores lá atrás. Enfim, tudo isso a gente vai falar aqui num passo a passo. Bom, vou tentar ser honesto com toda a minha linha de raciocínio. Quando sai a escalação e eu vejo 3 volantes, óbvio que o Sampaoli já entende o Gerson como um meia, né? Isso é óbvio, e o próprio Vidal também como meias. Ele não entende necessariamente que esses 2 caras são 2 caras de marcação, são 2 caras de simplesmente brigar para recuperar a bola, não. Ele acha que Vidal e Gerson são jogadores de criação, são 2 jogadores capazes de pifar o atacante, de colocar o cara na cara do gol, de ajudar a auxiliar com criatividade, com qualidade, e de fato isso aconteceu. O Gerson, agora a gente pode dizer que o Coringa voltou e voltou em altíssimo garbo e elegância. O Gerson, nos últimos 2 jogos espetaculares, mas esse especificamente, sob comando do Sampaoli, esse foi absurdo. O jogo do Gerson hoje foi sacanagem, tá de brincadeira, o Gerson deu aula. Bom, mas quando vem a escalação única exclusivamente, eu não gostei, acho que a maioria das pessoas fica com o pé atrás, acho que a maioria das pessoas tem um pouco de medo, pelo fato de não ter funcionado com outros treinadores. Mas aí eu sempre falo, a gente nunca pode julgar, né? Isso, eu gosto de sempre deixar isso muito claro. A gente nunca pode julgar o sistema tático, a formação, o posicional, porque não funcionou com alguém. Tá? A gente tem que entender que existem treinadores capazes de fazer uma linha de 4 funcionar, existem treinadores capazes de fazer a linha de 3 funcionar, existem treinadores como o Sampaoli fez hoje com 2 dias de treino, as 2 formas de jogo funcionar. São treinadores de variação tática que eu peço há muito tempo e que o Sampaoli vem para trazer isso. Hoje no jogo ele fez 2 estilos de jogo totalmente diferentes no primeiro e no segundo tempo, experimentando, etc., fazendo as variações ali necessárias e as 2 funcionando muito bem. Além disso, né, ele traz de volta o Davi Luiz, e isso gerou uma certa comoção na torcida logo no início do jogo, mas o Davi Luiz foi muito bem. O Davi Luiz dessa vez jogou um pouco mais atrás dos outros 2 zagueiros. O Léo e o Fabrício Bruno tinham mais a função de ou atacar pela direita o Fabrício ou atacar pela esquerda o Léo, mas atacar mesmo. O Léo e o Fabrício Bruno várias vezes, eles não ficavam nessa linha de 3, eles várias vezes iam ao ataque para ajudar ou do lado direito o Fabrício ou do lado esquerdo o Léo a construção ofensiva. Então aquela história que a gente falava do Flamengo atacar com 6, 7 jogadores, que eu venho falando há muito tempo da tal da linha de 3, você ser muito agressivo, nesse caso, o Flamengo atacou em alguns momentos com 9 jogadores, apenas o Davi Luiz ficando, apenas o Davi Luiz lá atrás. E muitas vezes o Davi subia e aí os 2 se seguravam e o Flamengo atacava até com 8 pessoas.
Todo esse desenho tático, ele é muito importante, mas acho que para o torcedor do Flamengo e para a gente ser honesto com o tempo de trabalho, né, o Sampaoli muito mais ficou nesses 2 dias na ideia, ficou muito mais nos vídeos, como ele falou, mostrou vídeos, explicou, tentou implantar a filosofia, tentou mostrar. Acho que mais do que essa parte tática que a gente tende a ver, cara, eu tô com a sensação que a gente vai viver um dos melhores momentos de Flamengo da história. Eu tô com essa sensação. Você pode salvar isso aí para depois me zoar, caso não aconteça. Fica à vontade, mas eu tô com a sensação de que viveremos um momento espetacular do Flamengo sob comando do Sampaoli. Mas acho que esse tatiquês todo a gente vai ver com o tempo. E vai ver com muita evolução, porque no primeiro dia já funcionou, já ficou claro que funciona e já com variação tática no primeiro dia, apenas com 2 treinos, com conversas, com vídeos, mostrando, conversando individualmente. O Sampaoli passa o jogo inteiro comandando os jogadores, ele passa o jogo inteiro reforçando para eles o que eles têm que fazer, que funções que eles têm que executar. Isso é espetacular do professor Sampaoli, ele não deixa o time descansar. E aí acho que esse é o ponto mega positivo do trabalho do Sampaoli hoje. Acho que se você me perguntar, Felipe, o que te encantou tanto? Por que você termina o vídeo, o jogo, e vem gravar esse vídeo tão empolgado? Porque eu vi um time do Flamengo jogando 90 minutos em alta intensidade, em alta rotação, no momento que perdeu um pouco do giro, né, que perdeu um pouco da intensidade, ele fez as substituições logo 3 de uma vez, e depois foi trocando o que tinha que trocar, botou o Rodrigo Caio, depois lá no final acabou tirando até o Pedro, o autor dos 2 gols. Ele fez a leitura correta do jogo e com a leitura correta do jogo ele manteve o Flamengo intenso o jogo inteiro. Eu fico muito empolgado, mais do que com o resultado e mais do que com ver, com 2 dias de treino, eu já vi essa movimentação tática clara, um desenho tático claro e que os jogadores não acharam difícil, que os jogadores não acharam complicados, esquemas complicados e catastróficos e caóticos. Foi tão simples, tão fácil de executar em 2 dias que chega a parecer que antes era má vontade, etc. Mas eu vejo a sinergia de cara de um elenco que vai brigar, vai correr, vai se entregar e aí o sucesso e aí o espetáculo está muito perto. Hoje foi um jogo bom de assistir. Hoje eu ainda não acho que o gol do Everton Ribeiro deveria ter sido anulado. Eu não vejo essa falta. O juiz estava na cara do lance, velho. O juiz estava no lance. Aí depois você fica pausando 18 vezes, voltando, volta, vai, volta, em câmera mega lenta. Cara, aquilo ali é lance de jogo. O Everton Ribeiro não tem nem força para derrubar ninguém, para fazer uma falta daquela. O jogador estava desatento e para mim ali era mais um gol. Mas tudo bem, o árbitro chamou, só estou dizendo que assim, era um jogo ainda para um placar um pouco mais elástico, era um jogo que podíamos ter feito mais, pecamos em alguns momentos ali na última bola, né? O Cebolinha, o próprio Marinho, que jogou muito bem, vamos fazer um capítulo à parte aqui. Erramos algumas escolhas, o Pedro e o Gabigol erraram algumas escolhas lá na parte final. Porém, contudo, entretanto, todavia, conseguimos chegar no gol adversário e conseguimos manter a posse de bola. São as 2 coisas que eu mais gosto no futebol. Chegar bastante no gol adversário e fazer gols, né? Obviamente, chegar muito, atacar muito, e aí quando você ataca muito, chega muito, cria muito, alguma bola vai entrar, 2, 3 vão entrar. O Flamengo fez isso e ter a bola o tempo inteiro. O time do Sampaoli não deixa o adversário ter a bola, não deixa o adversário brincar. Sabe aquela coisa da creche? Você não vai brincar, a bola é minha, que vai brincar sou eu. Então quando eu tô com a bola bem, quando você pega eu vou lá e tomo de você. É isso que o time do Sampaoli mostrou já no primeiro jogo, já nesse primeiro confronto. Eu vou insistir que o adversário é frágil, né, para que a gente também não supervalorize, mas que a gente também não subvalorize, porque afinal de contas, cara, é Libertadores da América, é jogo importante, é jogo decisivo, é jogo onde a gente precisava vencer, a gente perdeu o primeiro, então botou um caráter de decisão num jogo desse. Eu acho que foi espetacular. O Pedro é um capítulo à parte, faz 2 gols, o Pedro é absurdo, né? O Pedro é mal, pega um, pega geral, podia ter feito o terceiro naquela bola estranha, eu não entendi se ele achou que estava impedido, etc., mas o Pedro faz um na primeira assistência do Marinho, outro na bola roubada pelo Thiago Maia, o time muito compacto, isso é um outro ponto positivo para esse time do Sampaoli,
compactação absurda. Então o time do Ñublense não tinha espaço para sair jogando. Tanto é que nesse segundo gol do Pedro, o Thiago Maia tá em cima do cara. Quando eles tentam sair jogando, o Thiago Maia já rouba a bola, o Marinho dá mais uma assistência e o Pedro faz aquela bela jogada, cortando o jogador e batendo. Então 2 gols do Pedro, com movimentação, com inteligência, abrindo o jogo, criando jogada. Um Pedro de inteligências 1000. Muito, muito bom de assistir jogos do Pedro quando ele tá inspirado, né? E sempre tá, né? O Pedro é absurdo. E o segundo capítulo à parte eu vou chamar de Marinho, mas pode servir para todos os ex-jogadores do Sampaoli. Ele começou hoje trazendo para campo os jogadores que ele confia e que já conhecem o estilo de jogo dele. Faz sentido. Lembra que eu te falei lá no início do vídeo que na hora que a gente olha a escalação você fica assim, porra, ele tá trazendo o Marinho, tá trazendo Davi Luiz, caraca, tá trazendo Marinho, Davi Luiz, velho, tá botando Gerson, tá dando confiança para todo mundo. Tá botando 3 volantes, etc. Que doideira. Mas na prática, o Sampaoli traz para campo os jogadores que já conhecem o estilo de jogo dele. Porque com esses jogadores é mais fácil. Você tem um atacante que sabe teu jogo, você tem um zagueiro que sabe teu jogo, você tem um meia que sabe teu jogo. Então, assim, você tem em cada setor do campo, velho, você tem alguém que já te conhece há muito tempo. Isso é o atalho que a gente fala quando você chega e precisa mostrar o resultado em campo rápido. Se você souber usar os atalhos, vai te ajudar bastante. E ele soube usar os atalhos. Ele pegou um de cada setor e falou, bom, esses aqui já sabem como funciona. Cara, Marinho e Ayrton Lucas encostados na linha, abrindo bastante a defesa adversária, deixando os adversários mega espaçados o tempo inteiro, abrindo espaço para o Gerson, para o Vidal, né? Quando você traz os seus 2 jogadores lá para a ponta, encosta eles mesmo na linha lateral, os zagueiros têm que abrir. Quando os zagueiros têm que abrir, você bota os teus 2 meias aqui, o Vidal, o Gerson, Gabigol e Pedro. Você bota 4 jogadores, entre esses seus 2 jogadores que estão de extremos. Irmão, você tem 6 pessoas em linha. Difícil demais de marcar. Muito difícil de marcar. E funcionou muito bem essa estratégia do Sampaoli para hoje. No segundo tempo, com a entrada do Wesley, esse moleque, e anota o nome desse moleque. Esse moleque é bom demais, o Wesley. E aí, com a entrada do Wesley e saída do Davi, o time do Flamengo se organiza ali numa linha de 4 e também funciona com o Jorge Sampaoli. A entrada do Everton Ribeiro também funciona. Vai ter variação, vai ter tudo. E mais importante, vai ter vontade, vai ter tesão, vai ter raça, vai ter doação, vai ter sangue rubro-negro e vai ter à beira do campo um ensandecido Jorge Sampaoli que não parou um segundo. Ele não tomou uma água, não respirou, não descansou, nem um segundo no primeiro jogo dele, que já estava vencido desde o início do jogo com facilidade, ele não parou um segundo. Eu estava esperando isso, eu estou muito confiante, eu estou muito feliz, e hoje, para mim, é uma noite boa, porque o presságio que ela me deixa, porque o caminho, o horizonte que ela me deixa olhar, pode ser um horizonte, talvez, do melhor que a nossa geração já viu, hein? Segura, pode ser algo muito acima do que a gente já viu. Segura, calma. É só o início de trabalho, mas estou empolgado. Eu gosto de ver jogo assim. Eu gosto de me divertir assistindo futebol. Não gosto de futebol burocrático, não gosto de futebol batedor de ponto, não gosto de futebol sonolento. Eu gosto de jogo assim, eletrizante, que mesmo depois de horas e horas e horas de estrada, estou desde as 5 da manhã dirigindo, ainda assim estou aqui acelerado e intenso graças ao jogo, que me deixou muito ligado, vidrado. Tô feliz. Você tá feliz também? Comenta aqui embaixo, diz o que você achou. Curte esse vídeo, manda ele para mais pessoas. É uma primeira análise, ainda é óbvio, muito superficial. Vou rever o jogo, vou tentar trazer alguns termos um pouco mais tatiquês amanhã para vocês, no decorrer do dia, nas nossas lives, nos nossos debates. Mas é uma primeira impressão do Felipe, torcedor / analista, mas com coração de torcedor aqui, ó, saltitando. Beleza? Gostaram? Como eu já disse, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e hasta lá a próxima vez, porque agora sim eu vou descansar. Fui, tchau! Uma vez Flamengo, uma vez